Fala galera, ó, nós aqui de novo, mais uma vez aqui com vocês, né? Olá André, boa Salve, tarde. salve, Daniel. Você tá bom? Tô bem, e você? Eu tô bom demais. Hoje sim, o 12º episódio. Hoje é o segundo episódio, né? Teve um equívoco aí no último, eu me confundi dos episódios ali, não sei se foi nos stories, né? Mas seja bem-vindo novamente, que bom estarmos aqui com vocês, a gente vai trocar altos papos legais hoje. E eu queria já dar um salve aqui para nossos apoiadores. Marmitaria Água na Boca tá junto com a gente aqui sempre, a Sharp Noise Records e a Sharp Music Records também. A Casa Nômade lá no Casaril da nossa amiga Nayara, vai lá pra você conhecer um vestuário bem legal. Ó, camiseta da Casa Nômade hoje aqui, tem bastante camiseta legal. Inclusive, lá. Hoje a equipe tá toda aí, hein? Tá todo mundo aqui cheia. hoje. E a Fábrica Caseira aí, a marca do nosso amigo Hugo, projetista também, se você não conhece, já dá uma procurada. Grande abraço, Gão. E hoje recebemos mais uma convidada aqui que a gente está ansioso para trocar umas boas ideias, né, André? Quem está conosco aqui hoje? Grazi. Eu chamo ela de Grazi. Tava até perguntando mais cedo. Graziele. Graziele Lemes. Dos Reis Lemes. Dos Reis Lemes. Senão minha mãe fica brava. Mas eu chamo ela de Grazi, sempre chamei de Grazi. Sim. Bem-vinda, Grazi. Mais também comigo, Grazi, né? Legal. A gente tava até conversando isso antes, né? Graziele é difícil de sair, é mais a mãe mesmo, né? Que chama. O resto do pessoal é mais Grazi. Sai mais fácil, mais legal. E ela que é ela é mestre em psicologia da educação, né? Eu sou mestre em educação. Mestre em educação, legal. E psicóloga. E psicóloga. E a gente recebendo mais uma vez um professor aqui na nossa mesa, é uma honra essa profissão que a gente sabe que o quanto que molda a base, que a gente sabe que o moldar a base é muito importante, né? Não é à toa, né, que a educação foi tão apedrejada nesse governo anterior, né? Exatamente. Tivemos 4 anos de bastante pavoro, né? Conhecimento é poder, né, meu? Então, assim, toda vez que alguém ataca a educação, a gente já sabe mais ou menos, né? O que a pessoa tá enroscada, o que ela tá vinculada, com quem que ela tá fechando. Quais são os interesses. Qual que é a intenção por trás, né? Exatamente. E esses últimos 4 anos a gente teve a maior exemplo em relação a esse descaso pela educação, onde pode levar, né? A gente teve aí bastante desinformação sendo rodada, uma maré de fake news. Acho que foi, sei lá, a primeira vez que eu vejo, assim, durante a minha vida, essa maré de fake news, esse monte de gente acreditando em coisas, às vezes, sem nenhum tipo de confirmação lógica, né, por trás, né? É embaçado. Então, as pessoas estavam procurando, né, a beira da terra. E eu achei muito incrível, assim, porque eu sei, gente, que é burrice, mas é um fenômeno psicológico interessantíssimo. Vocês não acham? Tipo assim, a gente combinou há mais de séculos e séculos e séculos que é redonda a parada. E aí chega um cara, né, que tá aí há 3 décadas no poder, não emplacou um projeto direito e junta com outros idiotas, inventam a borda da terra. Exatamente. E a galera embarca, né, procurando a beira da terra plana. Exato. Tipo assim, é até difícil levar isso a sério, mas é sério pra essa galera. Sim, e eu não sei, toda vez que eu ouço parece que, assim, que a pessoa tá fazendo por pirraça, mas não, realmente eles acreditam que há uma possibilidade de ser plano mesmo, né? Um ataque ao conhecimento já estabelecido. E questões que já foram superadas, como você disse, há séculos. A gente não tem mais essa dúvida. E esse ataque parece que é muito, do meu ponto de vista, é muito malicioso, sabe? É muito proposital. É para colocar as pessoas numa dúvida para tentar esconder outras coisas, entendeu? Uma coisa que eu acho fascinante, eu acho fascinante. Existe uma creche num determinado lugar, pode ser aqui em Rondonópolis, pode ser qualquer lugar que você queira, que naquela creche estudaram 3 gerações daquela família.
Então a avó estudou lá, a mãe estudou lá e agora o filho está estudando lá. E aí, todo começo de ano, a escola diz assim, família, traz o chamequinho, né? Chamequinho, traz a resma de papel. Vocês chamequinho, vocês patrocinam aqui, viu? Ó, traz a resma de papel porque a gente não consegue comprar papel para todas as crianças. Aí a família vai lá, compra o negócio e leva. Pois essa mesma família que leva a resma de papel no começo do ano tinha plena certeza que aquela mesma escola que não tem dinheiro pro papel ia comprar ou alugar uma impressora 3D para imprimir bico de mamadeira. Meu Deus. Em formato peniano. Exatamente. Ó, não é fascinante? Eu acho É assustador? É assustador, mas é incrível também. É incrível. Né? Onde a mente humana pode criar e realmente concretizar, né? Na cabeça dessas pessoas, realmente, isso ia acontecer, né, cara? É, mas não é do nada. Não é só a mente humana, né? É como, assim, a linguagem, é como o discurso, é como o poder afeta a nossa maneira de olhar para a realidade. Como essas informações chegaram até naquele último indivíduo ali, né? Como vai, assim, a gente vai botando lente, né? E a gente só olha pro mundo com os olhos que a gente tem. Então você bota lente e aí você vai vendo as coisas distorcidas. E eu acho que um dos fenômenos mais preocupantes e mais criminoso do meu ponto de vista com relação a essa questão da propagação da mentira, né? Da tentativa de convencer as pessoas da mentira e de não acreditar mais na ciência ou de abandonar a ciência da vida delas, foi a questão da antivacina. Eu acho que isso é um prejuízo que nós vamos amargurar em décadas, se não em gerações, né? Porque talvez a ideia da Terra plana fosse estúpida demais para se acreditar, mas o medo que é colocado na questão da vacina, por ser algo estritamente científico e biológico e tudo mais, e que vai dentro do corpo do ser humano, fez pessoas acreditarem em coisas absurdas e que vão afetar a saúde dela e dos filhos dela a longa data. Eu acho que isso é um prejuízo muito grande. É genocídio, né, André? Acho que tem que dar nome. Tem que dar nome, assim, tá tipificado, é crime né? contra a humanidade, né? É genocídio. O que aconteceu é de uma violência que é difícil metabolizar, sabe? A gente sabe que, por exemplo, a polio foi erradicada porque todas as crianças estavam sendo vacinadas, né? Todas. E aí essas mesmas pessoas que vacinaram seus filhos contra a polio, e essas crianças, né, são, assim, saudáveis do ponto de vista da polio, são essas pessoas que dizem eu não sei o que tem dentro da vacina. Meu irmão, quando você soube na vida o que tem dentro da vacina? Exatamente. Porque quando, né, eu sou da década de 90, do começo da década de 90, era assim, ó, a escola mandava o bilhetinho e dizia, família, tem vacina amanhã. E você ia pro colégio com o teu cartão de vacina. Se você esquecesse o cartão de vacina, eles faziam outro lá na hora e agulha pra que te quero. Sabe, é uma questão assim de saúde pública. Não tem essa de eu não quero tomar vacina. Vacina é vacina. Não tem escolha. Não teria que ter escolha, né? E nunca houve essa preocupação maluca em cima do se tem chip na vacina ou não tem. Porque até esses tipos de assunto o pessoal consegue jogar, né, ali na cabeça das pessoas. Tem um chip colocado dentro da vacina que você vai ser rastreado ou algo do tipo. E inventam várias outras alergias e tudo mais. A gente sabe sim que uma vacina ela tem os seus contrarriscos ali, ainda mais uma que foi desenvolvida com a velocidade que ela teve. Mas é testado muito antes de vir pro seu braço, meu amigo. Não é assim, inventaram ontem e vai aplicar aqui hoje pra ver, sabe? Então, assim, acaba sendo difícil de explicar pra essa pessoa que aquilo ali é pro bem dela, pra família dela, né? O mundo inteiro tava procurando uma resposta, né? Não era eu e você, assim, né? Que eu fui no laboratório, comprei um jaleco pra ir no laboratório 2 vezes na minha vida. Não é eu e você que tá lá, né? São pessoas, assim, que têm uma longa trajetória no fazer da ciência, né? No mundo inteiro. Então... Foram pessoas que, assim, não digo, assim, pelo menos essa trupe maléfica, né? Tentaram desacreditar pessoas, né, assim, conhecimentos já de longa data, já estabelecidos, grandes profissionais e cientistas
totalmente desacreditados pela mera opinião de uma pessoa estúpida, né? Porque isso para mim é estupidez. Prestou um serviço muito grande e isso aí vai repercutir na saúde do nosso povo. Refletir vai refletir muito ainda, né? O que eu acho bonito, assim, também que foi tanta gente com tanta voz que ajudou a levar a informação correta, sabe? A gente teve vários humoristas, vários artistas que têm alcance de pessoas e fazia parte, né, de falar, ó, isso aqui é mentira, não acredita nisso, não acredita naquilo. Tem um artista que eu acompanho bastante também, que é o Thiago Santinelli. Ele faz um serviço muito legal, assim, de informações, de um jeito um pouco mais áspero, talvez, mas ele faz de uma forma direta essas informações, eu acho bastante legal. E isso é importante, né, que a gente tem que ter essas pessoas representando a gente, porque tem acesso a muitas outras mentes pensantes e ouve o que é verdade. E pegando esse lado do gancho do comediante, de artistas e tudo mais, eu queria falar também que a Grazi também tá vindo à frente da Marruá Produções aqui em Rondonópolis, né? Do ladinho. Do ladinho. Ela está ali junto na produção ali e é muito legal esse lado. Vocês estão trazendo, a Roberta está trazendo bastante artistas stand-up para Rondonópolis, né? Algo que estava faltando aqui pra gente, né? Então, eu sou casada com a Beta, tem uns anos. E aí, ela sempre produziu evento, desde que eu a conheço. Mas ela trabalhava numa outra esfera. Ela prestava serviços, né, para uma organização que produz uma grande festa aqui no Mato Grosso. E ela fez isso durante muitos anos. Em 2020, se não me engano, a gente estava, assim, se organizando para produzir o primeiro evento assinado por ela. Legal. E aí, meu irmão, a pandemia chegou com o pé na porta. Nossa. Tipo assim, eu sou psi, né? Então, assim, pra mim foi ruim, né? Assim, não tinha consultório. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha a possibilidade, né? De fazer isso online. E o evento? Como é que faz online? Como é que você faz um balanga-teta? Ao vivo, online? Né? Assim, a gente até foi inventando essas possibilidades, mas não tinha. E aí, a gente precisou adiar isso. Durante a pandemia, a gente discutiu muito, assim, qual seria o nome, né? E aí eu insisti pra caramba, tem que ser Marruá. Ela, mas será? Falei, isso vai emplacar, né? E aí ela topou, assim, virou Marruá Produções. Só que, a priori, a Marruá era uma produtora de eventos científicos. Como, né, eu estudo muito, né, tô aí na academia faz um tempo, eu preparava as aulas, preparava os cursos e ela divulgava, né? Então, ela fazia todo o marketing, toda a construção, assim, de um produto, enquanto eu tava ali, né, na parte científica. E aí, a gente fez, acho que uns 3 ou 4 eventos, e editar, essas coisas todas. E aí, quando deu, assim, uma trégua, a gente fez o nosso primeiro evento presencial, Legal. Que foi a Giovana Fagundes, em janeiro de 2022. Legal. Então, a gente tem 1 ano e meio. Bacana. O nome Marruá, explica pra nós. Eu fiquei curioso. Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, mas eu não sei se é bem isso. Veja só, as mulheres, elas são educadas para serem boas meninas. Aqui no Mato Grosso, e aqui pertinho da gente, rodou a Pantanal, né? Uhum. A novela. Sim. Ah, sim. Quando eu nasci... Era justamente a novela o que passou na minha cabeça. Quando eu nasci, já não tava passando a Pantanal. A minha tia chama Juliana. E aí ela é chamada de Juma Marruá, porque ela sempre foi muito valente. E eu sempre quis ser a minha tia. E aí eu fui virando Marruazinha também, sabe? Porque o nome, né, Marruá, significa o bicho que se desgarrou e que, portanto, virou selvagem, né? Então, assim, é um bicho solitário que precisa ser selvagem para sobreviver no mundão, né? E o avô da Beta também chamava ela de Marruá. Olha, né? Sério? Que legal. Porque ela é muito brava, gente. A Beta é brava? Pois é, eu É falei, um amorzinho, mas se precisa... Ela disfarça bem, então. Ela é hein? elegantíssima, assim, sabe? Mas não pede pra pôr as garras. E aí virou Marruá.
Marruá, Legal. né? E eu acho o nome lindo, assim, porque forte, é uma homenagem né? ao Cerrado também, né? Verdade. É uma homenagem à regionalidade e, ao mesmo tempo, é um reconhecimento de que a nossa marca, ela é constituída por mulheres, né? As pessoas que trabalham com a gente são majoritariamente mulheres. Legal. Então, assim, tem uma marca feminina muito forte, mas feminina e feminilidade são coisas diferentes, né? Então, assim, o feminino, ele nem sempre é doce, né? O feminino, às vezes, ele é ácido, às vezes ele tem garras, né? E dá pra usar. Sim. Né? Tanto que a gente, né, assim, principalmente a Beta, acho que é importante dizer isso, né? Que principalmente a Beta, ela tá fazendo um trabalho foda mesmo na cidade, né? Se movimentando a cena, trazendo umas galeras assim. Inclusive insanas. foi lançada agora a linha de camisetas da Marruá também, né? Olha só, a Grazi tá vestida já hoje, ó. Olha que frase importante pra nossa sociedade. Olha que mensagem. Por favor. E tem outras frases também, né? Aqui, ó, se olha lá. verem essa etiquetinha. Marruá aqui, Produções. Bacana. Tá na Vai pista, fazer galera. gente, Já entra em contato. O Willow vai soltar o arroba da Grazi aí na tela pra vocês. Pode chamar também lá Marruá Produções no Instagram. Produções, Legal, já chama lá, já fala, ó, eu quero garantir minha camisa aí, como é que faz? Teve uma das mensagens da camiseta, Grazi, que eu não entendi muito bem, mas é porque devido à minha ignorância com psicologia, que foi acho que você postou Ontem. Eu não tô bem lembrado, cara. Tinha alguma coisa a ver com lacônico? Morte ao lacanês. Morte ao lacanês. Você não entendeu? Eu não entendi. Também não. Desculpa a minha ignorância. Mas, ó, várias pessoas me perguntaram no Insta, o que é isso? Legal. Mas Lacan é um cara, assim, que revolucionou a psicanálise depois do Freud. O Freud chegou, fez um trabalho lindíssimo, né, de teorização da psicanálise. Só que aí, a psicanálise foi dando uma mornada, assim, e aí o Lacan chega e começa a ler o Freud com muita seriedade. E aí ele começa a acrescentar camadas, sabe, assim, de interpretação àquilo que o Freud tinha escrito. E aí a psicanálise volta a ser esse terreno fértil, né, e lindo. O problema, gente, é que o Lacan, ele tava pouco se fudendo se você ia entender ou não. Entendeu? Enquanto o Freud tinha preocupação de ser didático, de que as pessoas entendessem, de que a psicanálise chegasse em todos os cantos, o Lacan, o problema é seu, te vira, meu irmão. Entendeu? Então, assim, eu sempre que leio, eu faço parte de uma escola de psicanálise, né? O Laço, aqui em Rondonópolis. E eu tava conversando com os meus colegas esses dias. Tava dizendo, gente, parece que eu nunca fui alfabetizada. É muito difícil. É muito difícil. É muito. E você é da área. Se eu ler um negócio desse, Ave Maria. Não, gente, modéstia à parte, eu sou uma pessoa estudiosa. Sim. Sabe, eu não tenho preguiça de estudar, eu não tenho preguiça de ler. Mas Lacan é difícil. Eu entendo. Quem diz que não é difícil... Eu acho que Por isso a mensagem da camiseta. Então, eu acho que eu ia comprar fogo nos racistas, mas agora eu acho que vamos comprar já a morte. Morte ao lacanês Morte é ao tipo lacanês. assim, morte é tipo assim, ai, pra que esse rebuscamento todo? Sabe assim, ai, que difícil entender, né? Vamos dizer isso de uma outra maneira? Tanto que a gente tem, dentro da Marruá, um projeto chamado Papos Ibiritas, que é a ideia de falar de psicanálise tomando uma cervejinha sem lacanês. Legal. Né? Então a gente prepara um espaço gostoso, convida um autor, uma autora, convida alguém daqui da cidade para trocar a ideia de um jeito gostosinho, no azeite, sem lacanês, tomar uma, entendeu? Né? Psicanálise e outras drogas, então. E dentro... Não, isso me fez lembrar de uma história, olha só. Um dia a gente foi na apresentação do filme de um amigo nosso, do Bruno, o Dr. Bruno Eljoy. E depois da Teve aqui há pouco tempo, né? Isso, exato, teve conosco aqui. Foi um episódio, inclusive, maravilhoso aquele episódio. E a gente depois... Vamos lá conferir. Exatamente. Após a apresentação do filme, a gente foi pra um bar ali perto da faculdade e tal, né? Molhar um bico, né? Um pouco. Chegou um momento assim que tava, né? Aquele monte de doutor e mestre ali e só eu de civil ali no negócio ali, né? E a galera conversando assim sobre os assuntos lacanês e tal. E eu só aqui, falei, vamos ver o que eu consigo, né? Rapaz, de repente o Bruno para. O máximo que eu puder aqui. De repente o Bruno para assim e fala, ó, o Daniel, por exemplo, não deve estar entendendo nada do que a gente tá falando. Eu lembro bastante disso. Aí eu E é bastante cutuquei ele e explicado. falei, eu também tô entendendo muito pouco.
Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Foi muito legal. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho áspera, não sei, não sem querer ofender. E o segmento comportamental existe ainda? Existe, é uma teoria muito interessante, né? Aqui dentro da universidade que eu trabalhei, a UFR, são 3 linhas, assim, bastante robustas. A psicanálise, a psicologia social e a análise do comportamento. Funciona para muita coisa, né? Não é bem a minha parada, né? Durante a graduação, eu fiz estágio em análise do comportamento. E aí, depois no mestrado, eu fui conhecendo psicanalistas e assim, essa teoria acho que me ajuda a compreender o mundo melhor. Mas sim, a análise do comportamento tem muita coisa legal. Ah, sim. E como é lecionar no ensino superior? É uma pira, cara. É massa demais. É bom? A gente aprende muito, sabe? Assim, a gente encontra pessoas muito legais, que não seria possível se não fosse aquele ambiente. Olha. Então, assim, eu precisei estudar pra caramba, né? Mesmo sendo mestre em educação, para conseguir falar de psicologia da educação para as licenciaturas, né? E aí, o mais legal de lecionar é conhecer as pessoas. Foi lá que eu conheci o Willon. Oi, Willow. O Willow tá com a gente. O Willow tá lá na produção, lá fazendo os cortes das câmeras e o áudio lá. Nossa, salve o Willow. Segue a gente aí nas redes sociais, galera. Você que tá aqui com a gente, ó, já deixa o like, já compartilha com seu amigo, se inscreve no canal. O Willow tá soltando aí também, né, as nossas arrobas aí. Isso, segue nossa convidada. Exatamente, já entra em contato lá. Segue a Marruá Produções também. Isso. Se você gosta de humor, stand-up, olha os nomes que já trouxeram. Fica por dentro, hein? Nani People, em Rondonópolis, cara. Você perdeu essa. Ontem teve o show do Rafael Cortez aqui também, sabe? Aí já teve Bruna Luiz. 2 sessões, lotadíssimas. Olha isso. Tem Bruno Mota. Já Mateus conhece Ceará. lá. Matheus Ceará. Foi bem bonito também. Legal. Ceará. Eu gosto muito do esse currículo aí. Exatamente. E a gente tem que tá aberto também pro pessoal chegar lá e falar, eu queria que vocês trouxessem tal pessoa. Pode dar o espetáculo lá. Pode, se a gente vai trazer outra coisa. É outra coisa. Não. Mas tá aberto. Não vai prometer nada, né, Graça? Tá aberto. Não. Mas isso aí é mais pessoal. É muito legal. Cristiano, meu rei. É muito legal quando a galera pede, Sim. né? Porque também é um termômetro pra gente, legal. Né? Pra saber assim. Inclusive, as próximas 3 contratações que a gente tem foram pessoas que os nossos público, nossos espectadores solicitaram. Quer café? Eu quero. Eu também. Enche. Enche. Ótimo. Legal. E a gente não pode antecipar nada aqui ainda não, né, Grazi? Acho que se eu falar que não, deixa quieto. Verdade. Não, então melhor a gente não deixar. Acompanha a Marruá Produções, você vai ficar por dentro aí nas horas. Eu ia até pedir pra ela fazer uma lista dos que já vieram, né? Porque eu falei bem assim, eu não vou, né? Não vou pedir pra que dê uma deixa de quem vai ser o próximo ou quem vai vir, né? Porque isso é o que é o tchan da coisa. Mas olha, eu te dou uma sugestão. Você vai lá e você coloca assim, @Marruá Produções ou @Pitacos da Beta, pergunta pra ela. Aí, ó, show. Vai que ela te conta. Show. Você vai ver a Beta Marruá. Nada, ele é mó gente boa. Então fica acompanhando lá que vocês vão ver mais sobre esses novos eventos aí que vai ter também em Rondonópolis. E só esses nomes grandes. Legal. É bom saber, né? Que a movimentação eu queria sua opinião. Nós nem falamos disso anteriormente lá, mas eu acho que é uma coisa que me surpreende muito e me choca bastante, que foi ter uma notícia, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, de um caso de um motorista que supostamente viu um rapaz roubando ou furtando um celular e jogou o carro em cima desse rapaz. E atropelou ele e deixou o carro em cima dele. Mesmo esse rapaz agonizando lá embaixo do carro, né? Sim. Assim, sem prestar qualquer assistência ou pelo menos tentar. Sim. Muito pelo contrário, começou a fazer posts e vídeos de chacota com essa pessoa e aí trouxe ali até um elemento político, né? Que falou bem assim, -1 fazendo L, sabe? Eu acho que isso é tão simbólico, porque, por exemplo, dentro da minha visão jurista... até repito, desculpa. Dentro da minha visão jurista, eu olho assim, eu falo, nossa, você enquadra um monte de coisa aí. Um
um motivo fútil, torpe, falta de proporção dentro daquilo que tentava se preservar e aquilo que se fez. Então, assim, que são tudo elementos que são considerados fora o aspecto humano da coisa. Você, enquanto uma profissional da psicologia, eu queria saber qual que é a sua opinião. O que acontece, assim, eu sei que é muito difícil de compreender ou desvendar isso, mas o que a gente pode tentar pensar que acontece na cabeça dessa pessoa que faz uma coisa dessa, assim, e acha que isso está correto? Tem muitas camadas, né? Primeiro, assim, acho que é importante a gente saber onde que isso aconteceu, né? Qual era o corpo que foi atropelado, né? Acho que é uma coisa importante. Mas, independente disso, tem uma coisa, assim, que basila isso. Que é a questão de transformar o outro em um objeto, né? Em uma coisa, assim, abjeta mesmo, né? Do tipo, assim, como se o outro valesse... não fosse um humano, sabe? Assim, é uma despersonalização daquilo que é humano. A nossa cultura do consumo, do shopping, do descartável, do quebrou, não arruma, troca, né? Ela reduz a nossa humanidade ao quanto a gente tem, né? Então, quando a gente pensa que um celular, né, sendo roubado, ele autoriza alguém a tentar contra a vida de outra pessoa, a gente está falando de um modus operandi de como a sociedade funciona, né? A gente está falando da radicalidade da desumanização, né? Então, assim, foda-se o sofrimento, né? Pode falar palavrão aqui? Por favor, pode ficar à vontade. Foda-se o sofrimento, foda-se a vida humana, foda-se, né? Se você está dentro de determinados marcadores, né? Ele viu um ladrão, né? Pode ser que não seja. Então, né? Pode ser que não ladrão. seja. Foi um julgamento que ele fez na hora, né? Isso. Nós não temos todos esses elementos. Isso. Foi o que ele viu, né? Não tem muito a ver. Aquilo que a gente vê e a realidade são coisas muito diferentes. E aí, olha que interessante, né? -1 fazendo L. Quer dizer, ele já tem uma leitura de que uma pessoa que rouba necessariamente é alguém vinculado ao governo Lula, né? E aí, voltando naquilo que vocês diziam antes, né? Dos absurdos que foram postos à baila e que todo mundo dançou. É uma coisa interessante, porque enquanto a gente está olhando para uma mamadeira de piroca, a gente está olhando menos para joias roubadas. A gente está olhando menos para o cartão corporativo, né? Então, enquanto a gente olha para o celular que pode ser que talvez estivesse sendo roubado, a gente não está olhando para a nossa condição de alguém que tenta contra a vida de outra pessoa. A gente diz, ele é mau, e, portanto, eu matando o mal, eu sou o bem? Ué, Nossa, isso. Não é uma questão assim, uma linha... E a vida da pessoa humana valendo menos que um celular. Exato. Se é que esse furto, esse roubo estava de fato acontecendo, né? Sim. Porque ali ele fez o julgamento, sentenciou e executou. Sim. Né? Mas aí assim também, né, André? Acho que é importante dizer que nós, Brasil, fomos o último país da América Latina a abolir, pela lei, a escravização de pessoas negras. Quando a gente fala de escravização, né, a gente está falando de seres humanos que não têm esse status de humanidade. Escravizar alguém significa reduzir essa pessoa à condição de satisfazer os seus planos para ela, na condição dela responder aquilo que você demanda, né? Então, assim, a gente tem um termo que eu acho muito interessante, né? Que é o termo criado mudo, que é um gaveteiro que a gente costuma ter do lado da cama, né? Olha que interessante, o criado mudo, essa expressão, ela vem porque existiam pessoas negras que eram colocadas de pé na beira da cama do senhor, segurando alguma coisa, né, em silêncio absoluto, totalmente imóvel. Quer dizer, essa pessoa ficava ali na condição de um objeto mesmo, de um móvel, né? E aí, veja, é só um negócio de madeira, não vale nada aquilo, entende? É uma mesinha que você bota do lado... Né? Entendeu? E aí a gente vai reduzindo as pessoas a esta condição de objeto.
Isso, eu estou dando um exemplo do criado mudo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nas funções mais mal remuneradas, né, que são aquelas funções na organização da cidade, que são as que mais se ferram, elas todas estão ligadas a essa condição de abjeto. Né? A gente diz assim, quem você pensa que é? Né? Mas quando a gente diz quem você pensa que é, talvez uma pergunta implícita seja com quem você acha que você está falando? Né? Eu sou muito mais importante que você. Talvez isso esteja implícito. Então, quando você me pergunta disso, a gente está falando de um processo que ele é histórico. Ele não é de agora, não. Ele é milenar. Né? E aí, com os últimos anos, né, isso ficou assim mais evidente, porque a gente tinha um pouco de vergonha há um tempo atrás de ser imbecil. Sim. Né, de falar besteira. Sim. E aí a gente viveu nos últimos anos com aquele Olavo de Carvalho, uma galera assim, uma ódio à idiotice. Né? Então, Sim. assim, as pessoas batem no peito e falam, eu sou imbecil, Orgulho sim. de ser Deu idiota, palco né? pra esse pessoal, né? Entendeu? E aí a gente às vezes pensa, não, mas é só um discurso, é só uma opinião. Não, não é. Não é. É isso aí, ó. É um carro que deduz, né? Alguém num carro que deduz que o outro tá roubando e que se sente no direito, né? Que se autoriza a tirar a vida do outro. De matá-lo, por isso. Com perversidade, né? Porque o que você me contou... Com perversidade, exatamente. É que a pessoa tava agoniando e ele tava lá fazendo... sadismo, né? Assim, a continuidade daquela ação e a exposição na rede social demonstrou um sadismo sem precedentes, né? O cara E você disse, né? Ele identificou, ele executou e ele executou de uma forma que a própria lei nossa não é permitida. A gente não tem pena de morte. Entendeu? Então, assim, ele tomou a frente de uma maneira que na cabeça dele faz total sentido, né? E o que você falou anteriormente, os discursos. Os discursos, eles podem empoderar a pessoa, mas eles podem encorajar também. Quando o cara vai lá e Eles fala... podem encorajar pessoas a fazerem tal coisa. Por exemplo, essa ideia de disseminação de arma de forma indistinta, entendeu? Sem qualquer controle, sem qualquer... O tanto de arma que foi colocado na mão de pessoas despreparadas para lidar com arma, que deixa essa arma chegar no alcance de criança. Exato. E a gente voltou a ter notícias de escolas com ataques. Então, assim, tudo isso é mais do que simbólico, né? Então, assim, você falou da escola, né? Muito pertinente. Essa coisa da arma na escola, ela é só a pontinhazinha, assim, ó, do iceberg. Não adianta botar polícia na escola, né? Não adianta você colocar mais arma na escola. Adianta a gente discutir diferença, a gente discutir classe, a gente discutir distribuição dos meios de produção e dos bens, né? Para que a gente entenda, né, que o outro talvez tenha um status de humanidade, talvez tenha direito à vida tal qual eu tenho. Porque uma característica do fascismo é essa, né? Acho que tem um pouco de diferença, assim, a pessoa que é de direita e uma pessoa que é fascista. Porque o fascismo, ele pressupõe, assim, é uma galera que acha que ela nasceu com o direito à vida, aos bens, à humanidade, enfim. E aí, quando um outro, qualquer, né, a gente viveu isso na Segunda Guerra Mundial, a gente viveu isso na escravização, a gente vive isso na violência contra as pessoas LGBTs, quando um outro revoga para si o direito de humanidade, aqueles que são fascistas se sentem roubados. Então, por exemplo, esse discurso assim, não dá pra ter casamento gay, porque o casamento gay vai destruir a minha família. Peraí, só tem um jeito de um casamento gay destruir a sua família. É se você deixar a sua esposa pra assumir o cara que você pega no sigilo. Caso contrário, a sua família continua intacta, né? Exato. Papai, mamãe, filhinho e amante. Essa é a família tradicional brasileira. Exatamente. Né? E aí quando diz, né, mas os gays vão se casar, as pessoas se sentem roubadas. Essa é uma característica do fascismo. E isso precisa ser discutido. Porque quando a gente não discute isso, é muito fácil eu pegar uma arma e dizer, essas pessoas não merecem viver. Vou matá-las. Entendeu? Aí você bota mais arma na escola. E aí entra naquela coisa que a gente fala, né? Que é muito mais fácil, para destruição o caminho é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Do que para construção, né?
em todo É sempre todos mais os aspectos. fácil destruir do que construir, né? Uma árvore nascer e uma árvore você cortar ela, você corta ali uma tarde, né? Que ela demorou 60 dias para estar em pé ali. Então, assim, você dá palco para essas pessoas quando fala bandido bom é bandido morto, sabe? Sim. Mas o próprio, quem é o bandido? E É que igual tipo você falou, de bandido? né? Não, A e aí, figura. Qual que é a figura que vai ser considerado bandido? Qual né? tipo de bandido? Porque Será que foi o que tentou pegar as joias na Receita Federal de forma ilícita? Né? Então, qual que é a figura do bandido? Será que foi quem, negociando vacina, deixou milhares de brasileiros morrerem? Será que é esse tipo de bandido? Fica aí o questionamento, né? cara, Ou será que é o cara o cara que possivelmente pegou um celular? Qual que é o tipo de A bandido? gente precisa fazer esse exercício, né? Ou o cara que matou o outro, atropelado na rua, porque acha que viu alguma coisa. Que tipo? É crime, né? Até onde eu sei, matar uma outra pessoa, né? Quem são os bandidos na realidade, né? Acho que... É só o bandido que eu não gosto, né? Aí ele pega e vai lá e tem direito, né? É absurdo. Então, assim, as pessoas falam, mas é só é a opinião dele. Outra coisa que confundem muito é esse discurso de ódio com opinião. É só a opinião da pessoa de falar que bandido bom é bandido morto, de que ela não quer que um casal gay sente do lado da família dela, sabe? Ele é meio bobão, ele fala o que vem na cabeça. Aí isso, vai se O cara tá fazendo 40 anos. Isso causa morte, a gente sabe que causa morte. Tem meninas com 16 que já lidam a vida, tem que lidar com a vida de uma forma adulta, seríssima e tudo mais. Aí o cara tá fazendo 40 anos, mas ele é bobão assim mesmo, ele fala essas que tá na cabeça. Mas olha, acho que tem uma coisa legal, assim, pra contribuir pra esse debate. Essa coisa de, é só uma opinião. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho com psicanálise. E o que eu tenho aprendido com a literatura e com a minha prática clínica é que o discurso, ele constrói uma realidade. A realidade só existe para nós porque antes existiu no discurso. Então vamos supor, você não nasceu ainda, né? Você tá na barriga da pessoa que te gerou. Antes de você nascer, fazem um exame e aí dizem, isso vai ser um menino. Porque é um isso mesmo. Quando nasce um espécime humano, ele não é um bebê, ele é um neonato, entendeu? Se você pegar essa coisinha que nasceu e você deixar lá e não falar com ela, e não nomear, e não cuidar, e não né, dar carinho, ele morre. É simples assim. Então nasce aquela coisinha que a priori é um pedacinho de carne. E aí você chama essa coisinha de André, o menino André. Né? Vai ser um querido, vai ser meu filho, vai ser estudioso, vai ser gentil, E aí se faz um homem. Sabe? A palavra, ela transforma, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório e não entendem. Como é que falar pode transformar a realidade? E aí é assim, a gente fala, e aí à medida que a gente vai falando, a gente vai alterando a maneira como as coisas que a gente sente, que a gente viveu e que a gente falou afetam a nossa maneira de estar no mundo. Então, veja só, você sofreu um trauma, por exemplo, quando você tinha lá 7 anos, e essa coisa te persegue, sabe? Vamos supor que você viveu numa casa em que tinha falta de alimento. E aí, sempre que você está indo bem no seu emprego, é um exemplo muito hipotético e muito grosseiro, muito selvagem, mas só para ilustrar. E aí, sempre que você está indo bem no emprego, que você vai receber uma promoção, você faz uma cagada. E aí você já foi demitido 3 vezes às vésperas de uma promoção. E aí você chega e você diz, eu não entendo, eu sou um fudido. Quando as coisas vão dar certo para mim, isso acontece. Foi igual quando eu era pequeno, que não tinha... Entendeu? E aí você vai falando e você vai olhando para isso, você vai olhando para a palavra, você vai pegando ela, olha por baixo, olha por cima. Não dá para mudar o que aconteceu. Mas dizendo do que aconteceu, dá para mudar a maneira que esse passado afeta a sua vida. Então, discurso não é só discurso. Discurso é produção de realidade. Discurso é a maneira que a gente tem de alterar o caminho. Não só, né? Mas a palavra, ela é muito potente. Sim. Então, bandido morto, bandido bom é bandido morto. Por que o Bolsonaro não está morto, então? Pois é. Por que os filhos dele não estão mortos? Exatamente. Entende?
Por que nos presídios brasileiros, majoritariamente, quem está lá são pessoas que se parecem comigo? Por que nos cursos de medicina, do Iapoque ao Chuí, todas as pessoas lá se parecem uns com os outros e esses outros são Barbie quem? Quantos médicos negros você conhece? Sabe? Isso é uma questão discursiva. Também. Foi alimentado através disso. Sabe assim, é de política pública, é da não partilha dos bens, é da questão capitalista, mas é discursiva também. E é por isso que é difícil acreditar na pseudo-igualdade que foi colocada no governo dos últimos 4 anos, né? Porque meritocrata. Exatamente, porque todas essas realidades, elas eram simplesmente ignoradas. Sim. É como se a gente não tivesse tido a nossa história, era como se o Brasil não tivesse passado por tudo que passou e tudo que a gente conhece historicamente. Eles querem tratar as coisas como se fosse uma folha em branco, assim. Nós vamos começar a construir a partir daqui. Não, as coisas não são assim. Entendeu? Vou te contar uma história. Eu sou uma criança campesina, né? Eu venho de um lugar chamado Jarudori. É uma currutela e as pessoas que frequentam ali na vila, elas trabalham no sítio. E as crianças que frequentam a escola, elas são, em sua maioria, sitiantes, né? Moram em fazendas porque os pais cuidam ou moram em sítios. E eu, desde muito pequena, levantava às 4 da manhã para ir para a escola. Então, eu levantava às 4 da manhã, pegava o ônibus, andava naquela estrada de terra, ia aquele ônibus, aquele caos todo, ia para a escola, estudava, não sei o que. Beleza. E aí, as pessoas falam assim, poxa, mas você conseguiu, né? Você passou na federal, você passou bem no mestrado, né? Tipo, eu fui financiada pela CAPES durante o meu tempo de mestrado. E o que as pessoas não entendem é que não é uma questão de esforço. Porque assim, eu me esforcei feito uma coisa, né? Eu ia falar outra coisa, mas melhor não. Me esforcei pra caramba. Sim. Acontece que no dia que tava chovendo, meu avô saía do curral, que ele tava tirando leite, e ele vinha, passava na tuia e pegava um plástico e me cobria e me punha na cabeça do arreio, e aí ele me colocava dentro do ônibus, aí ele tirava o plástico e voltava para casa molhando. Quando eu chegava em casa da escola, a minha comida estava no prato, sabe? A minha roupa estava dobradinha, com cheirinho de naftalina dentro da gaveta, sim, entendeu? E para além disso, eu tive um discurso, eu tive acesso a um discurso todos os dias. Né? Minha mãe, minha avó, meu pai, meu avô me acordavam e diziam: eu sei que você está com sono, eu sei que hoje está frio, eu sei que hoje está chovendo, mas você tem que estudar, filha. Você tem que estudar porque a única saída para o filho do pobre é estudar. A minha avó é uma das pessoas mais trabalhadoras que eu já conheci na minha vida. A minha avó cuida da terra desde que ela tem 5 anos de idade. Hoje, com 30, eu trabalho 1/5 do que a minha avó trabalhou a vida inteira, porque ela trabalhava de antes do sol nascer até bem depois do sol se pôr. E o salário que eu ganho hoje, as condições de vida que eu tenho hoje, não se parecem nada com as que a minha avó tinha na idade dela. Se fosse uma questão de esforço, a minha avó tinha que ser milionária. Sim, verdade. A questão é que ela me deu condições, ela me deu acesso que ela não teve. Então, assim, né, a vaca não dá leite, como diz o Cortella lá, você tem que ir lá e tirar. Acontece que não tem como você tirar leite de uma vaca que não existe. Exatamente. Sabe? Ninguém tá falando assim, eu vou sentar aqui, vou esperar as coisas caírem do céu. Mas, meu irmão, é muito fácil, né, você se esforçar bastante, né, assim, eu amo rede social. E esses dias eu tava vendo um vídeo lindo de uma menina muito esforçada, que ela acordava, ela tinha uma TVzona assim na parede, e aí ela tinha uma bancada e tal, e ela acordava, ela ia mostrar a rotina dela. Então ela levantava às 5 da manhã, aí ela tomava whey, aí ela ia treinar, aí ela voltava 6:30, aí ela tomava um banho, aí ela tomava um café da manhã, e aí ela sentava, estudava até o meio-dia, parava, almoçava, o almoço estava na mesa, ela parava, almoçava, aí ela fazia um intervalo de 10 minutos e ela voltava a estudar. Que jovem periférico que você conhece, que tem uma TV de plasma no quarto, uma bancada com 3 telas para estudar. E esse luxo de tempo aí. E
esse luxo de tempo, eu sou muito esforçada, eu levanto às 5 da manhã e vou treinar. Pô, que legal. Que legal que você tem a possibilidade de fazer isso. Porque a maioria dos jovens brasileiros, eles levantam às 5 da manhã e eles vão trampar. Exato. Pegar 2 trens e ônibus. Aí você vem me falar que aquele moleque não tá na medicina porque ele não se esforçou o suficiente? Isso é um discurso que acaba até frustrando muita gente, porque... Sim, às vezes as pessoas... Às vezes não, muitas das vezes nem é uma escolha essas pessoas não se esforçarem. Essas pessoas periféricas que acordam esse horário da manhã para poder ir trabalhar, para atravessar a cidade, para chegar do outro lado. E você fala para essa pessoa que para ela ser rica, basta ela se esforçar e ter força de vontade e tudo mais. Acaba frustrando a própria pessoa de falar, mas eu esforço tanto. Cadê a recompensa? Cadê? Eu tô errada nisso, né? E acaba desanimando a gente, né? Desanima as pessoas. Porque fala, se seria o só esforçar, já era pra eu estar já bem, né? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Pois é. E a gente sabe que na realidade mesmo não é isso. É uma questão de privilégios, né? Assim, por mais você teve todo o esforço que estava falando, mas a gente pode se enquadrar você como uma pessoa privilegiada de ter o apoio que você teve da sua avó, do seu avô. O cara acesso. Que te leva... Meu Deus, acesso. Não, que tem uma música até da Marina Peralta que fala, né? Não tem progresso sem acesso. Não tem como. Sabe? Então, assim, essa menina que tem toda essa rotina de esforçar e tal, tudo mais, ela, às vezes ela não tem preocupação nenhuma de que ela tem que pagar a água dela, ou a comida. Ela não tem nem preocupar se amanhã vai ter comida. Que muitas pessoas, às vezes, passam por isso, né? A gente sabe que tem 33 milhões de pessoas no estado de sem alimentação no Brasil. É muita gente, sabe? Pra estar com essa preocupação de será que amanhã vai ter o comer? Aí você vai me falar que uma pessoa dessa tá faltando esforço da parte dela? É no mínimo sacana, né? É maldoso demais, sabe? E eu acho que essa consciência de classe é muito importante também, das pessoas realmente, se tem o privilégio de poder estar estudando e fazendo academia às 5 horas da manhã, reconhecer isso e ver que ela tá um pouquinho à frente dessas outras pessoas. Não tentar colocar todo no mesmo balaio, porque não tá, sabe? Eu vejo muita gente falando sobre a crítica às cotas nas universidades. Cota sempre existiu. Sabe? Sempre. Né? Eu fui na Bahia há um tempo atrás. E é muito legal ir na universidade lá, porque são prédios de 500 anos atrás. E eu tava conversando com os moradores lá, né, de Cachoeira, e eles me contaram, e depois eu fui ver isso num texto do Azembar, que existe uma coisa chamada cota do boi. Vocês sabem o que é? Não. A cota do boi era assim, você tinha ali uma universidade, né, pública, e aí você tinha latifundiários em torno daquilo. E aí o filho daquela pessoa nascia e ele já tinha garantida uma vaga dentro da universidade. As cotas sempre existiram. Sempre. Sim. Entendeu? Quando você faz o cursinho pré-vestibular, desde quando você está na 8ª série, né? É uma garantia de acesso. Nossa. Entendeu? As cotas sempre existiram. Sim. A cota já está começando ali, já, né? A diferença é para quem que é essa cota. E aí tem uma parada, né? Esses cotistas, né? Essas pessoas que não são tão competentes, elas estão tirando a minha vaga. De onde você tirou que essa vaga é sua? Exato. De onde você tirou? Você nasceu, a vaga é sua? Isso se chama cota do boi. Cota do boi. E entra no direito do fascista que você falou mais cedo, né? Ele já nasce... É o direito do fascista, né? Porque se as coisas estão mudando de alguma forma e não é de acordo com o que ele gostaria ou com a vontade dele, ele sente que está perdendo direitos. Isso. Quando a coisa vai ficando mais equânime, essas pessoas vão se sentindo injustiçadas. Por quê? Isso se trata, assim, de garantir direitos para que pessoas possam competir no mercado de trabalho, tal como essas outras, né, que já nascem aí, né, cotadas para essas funções. Sabe que nem eu vejo bastante pessoal, né, que depois daquela catástrofe do dia 8 de janeiro lá também, muita gente foi presa, e aí era o pessoal que falava que
bandido na cadeia, tem que ficar da pior forma possível, sabe? Odiavam os direitos humanos. Odiavam os direitos humanos. Basicamente. E aí o cara fala, nossa, mas essa marmita aqui tá muito ruim. Nossa, que é muito quente. É muito insalubre. Sério, cara? Sério? E que bom que você tocou nesse assunto, porque como a gente já falou lá atrás sobre aquele conceito criado do bandido, eu quero saber da Grazi a opinião dela sobre o termo cidadão de bem, que pra mim hoje virou um xingamento, pelo menos. Eu não quero ser chamado de cidadão de bem, né? O cidadão de bem, ele é um personagem, né? Ele é um personagem da cultura brasileira que corresponde à fundação do Brasil escravagista mesmo. Então, assim, quando as caravelas desembarcaram aqui e começaram o roubo dos bens brasileiros, né? Do que viria a ser chamado de Brasil, né? Porque aqui existiam muitas nações, muitas riquezas. Depois misturaram tudo e chamaram de Brasil, mas não é. Começaram a vir gente pra cá, pra roubar. E essas pessoas não eram... As pessoas que viviam aqui, por exemplo, não eram consideradas um povo. As pessoas sequestradas em Áfricas, né? Trazidas para cá, escravizadas e etc e tal, elas não eram consideradas povo, elas eram consideradas uma ferramenta de expropriação do território. Quando tem aquela confusão lá em Portugal, e aí a família real vem para cá, surge a necessidade de construir escolas, de construir passeios públicos e coisas assim. Começa, então, a fundação do que viria a ser chamado de sociedade. Né? Então, assim, essas pessoas, elite e nobreza e a realeza, eram os considerados cidadãos. Cidadãos, a priori, da colônia e depois cidadãos brasileiros. Os trabalhadores, não. Os trabalhadores eram pessoas escravizadas e o que eles chamavam de nativos, né? Nativos. Ou seja, quando a gente fala de cidadão, esse termo, ele já é calcado na exploração, entendeu? Sim. Ele já é calcado nisso, assim, dessa elite que vem pra cá, né? Escravizar e explorar. Ele só foi resgatado, né? Ele sempre teve aí, né? Isso. Esse cidadão de bem. Isso. Então, o cidadão de bem é essa pessoa boa pinta, e aí com boa pinta eu estou dizendo branco, né? Que tem aí a sua heterossexualidade, né? Reconhecida publicamente, não que ela seja genuína, muito comumente não é, Sim. Né? Mas as pessoas só não têm pala de bancar o seu desejo. E eu entendo isso, né? Porque é difícil pra caramba mesmo, assim, Exige bastante coragem, né? Exige, porque é muita violência, né? Então, assim, é essa pessoa com esses marcadores aí, que são marcadores escravagistas, que são marcadores... Elitistas, que são marcadores exploratórios, né? Exatamente. Isso é um cidadão de bem, sempre foi, né? E aí essa galera se apropriou disso pra fazer a reafirmação desses valores. Eles são donos de apropriar de coisas alheias, assim. É sempre voltado... Quando tira um pouquinho do lucro, né, dessa galera, eles já se sentem muito incomodados. Por exemplo, quando começa a ficar um pouco mais próximo, porque ainda tá longe ainda, mas fica um pouco mais próximo da maioria da população, aí tá demais. É esse cara sendo preso, fala, nossa... a vaga do filho do doutor lá que não pôde entrar na faculdade porque na cabeça dele foi tirada através de uma cota para alguém negro, né? Então, assim, começa a assemelhar todo mundo no mesmo patamar e fica incomodativo pra ele. E é aquele tipo de pessoa que entra em estado raivoso pelo fato do ministro Flávio Dino ter ido no Complexo da Maré e falar que o Flávio Dino está associado ao crime organizado, né? Ou a facções ou coisa e tal. Sempre acontece. E que não dá um pio ou não se revolta com o fato de terem milicianos lá no condomínio do ex-presidente. Exato. Né? Tipo assim, acho que é sobre esse tipo de gente que a gente tá falando. Muita hipocrisia, né? É a imagem, né? Tipo assim, se eu vou na rua, em silêncio, eu aposto qualquer dinheiro com você, que se eu for calada do teu lado e você perguntar para as pessoas, a gente pode fazer esse experimento social. Qual profissão você acha que ela tem?
Que assim, menos de 1% vai acertar, né? Às vezes eu faço esse experimento, assim, a pessoa pergunta, o que você faz? Aí eu falo, o que você acha que eu faço? E aí vem, assim, as mais diversas coisas. Caramba. Porque é a imagem, né? O corpo que chega antes, é um corpo histórico, né? Acho que isso é massa, assim, a gente perceber. Que a gente é quem a gente é único também, mas não é só isso. A gente é atravessado pela história, a gente é atravessado pelo discurso, e o corpo chega antes. Eu não preciso abrir a minha boca. Em qualquer lugar que eu chegue, eu sou uma mulher preta. Não preciso abrir a minha boca. Não preciso chegar na rua e dizer assim, eu luto Muay Thai. Porque se eu estiver andando na rua 3 da manhã, eu tô correndo risco. Entendeu? Sim. E você é a primeira professora preta dessa escola. Um dia eu acho que eu lembro você falar alguma coisa dessa escola onde você estava lecionando. A primeira professora negra. Um dia eu acho que você comentou alguma coisa na hora que a gente estava. Não, eu sou uma das... Fui, né? Porque eu saí tem 2 semanas. Eu fui a segunda professora. Estava, né? A gente tem a Noemi lá, que é uma psicanalista lá no departamento que eu tava, né? Que é uma mulher preta. Eu sou a segunda. Agora, eu acho que você tá falando da escola de psicanálise, né? Isso, acho que foi. Lá tem um homem negro e eu acho que eu sou a primeira mulher preta lá. Entendo. E a gente tem muito o que evoluir a nível sociedade ainda em relação a alguns tipos de funções na sociedade, elas são ligadas somente à pele branca mesmo, né? Por exemplo, que nesse estudo social que você faz, ou até mesmo um estudo social que o Hugo faz bastante, ele ele teve aqui com a gente, o Hugo projetista, ele disse, cara, é muito difícil, quando eu entro no mercado, eu não sou seguido naquele mercado, sabe? Pelo pessoal da vigilância, pelo segurança que tá ali e tudo mais. Então, assim, o pessoal, algumas pessoas a gente falam que já foi passado isso, que todo mundo é igual, já não tem mais essa... Balela. Sabe? Que é balela, que não há necessidade e tudo mais. Mas a gente vê ainda já bem estampado ainda, sabe? É só você entrar no mercado, ou até mesmo essa pergunta que você faz, né? A ligação da pele preta e da pele branca ainda... tem distinções, né? Em todos os espaços, assim, no campo da ciência, por exemplo. Eu me lembro muito, assim, quando eu fazia uma disciplina, era avaliação psicológica. E aí tinha um determinado teste que era pra gente interpretar os desenhos. E aí tinha um que estava escrito assim, se a pessoa coloca o cabelo muito volumoso, ela tem um narcisismo, um distúrbio de grandeza. Eu não lembro mais os termos técnicos, assim, um negócio assim. Aí eu olhei assim e mostrei pra minha amiga. Eu falei, e aí? E eu? E aí, né? Se eu me desenhar aí... eu quero também. Se eu me desenhar aí, como é que faz? Né? Então, assim, é isso, né? É isso. A priori... A gente, na psicanálise, a gente trabalha com noção de inconsciente, né? A priori, o inconsciente não tem cor. Não tem mesmo, Exato. Né? A gente tem funções psíquicas, a gente tem uma capacidade de metabolizar as experiências que a gente vive, e isso não tem diferença se você é preto, se você é branco. Não tem. A maneira que você vai sentir, como as experiências te afetam, os processos psicológicos são muito semelhantes. Agora, se o mundo... ele é apresentado de uma maneira X para um determinado grupo de pessoas e Y para um determinado grupo de pessoas, será que essa maneira de apresentação da realidade não altera a maneira como esses sujeitos estão no mundo? Com certeza. Como essas pessoas sentem? Será que isso não mexe com os modos de amar? Os modos de reconhecer-se como potente no trabalho? Como sujeito de valorização, como sujeito de beleza. Né? Porque eu quero lembrar pra vocês que as meninas todas, quase todas, da década de 90, alisaram o cabelo. A maioria das meninas pretas, da década de 90 pra cá, elas se submeteram a queimaduras capilares. Caramba. Entende? Isso é muito verdade. Então, assim, será que a experiência estética, né, de percepção do próprio corpo dessas meninas é parecida com as meninas que assistiam Xuxa e se reconheciam nela? Eu não sei.
penso que tem uma diferença aí, né? Não posso atestar, mas acho que tem uma diferença, né? Se você, para se sentir bonita, precisa alterar o seu corpo, sim, porque tudo corrobora para dizer que o seu corpo tá errado, e a outra, desde o momento em que nasce, ela tem um discurso, ela tem uma estética, ela tem uma imagem construída publicamente. Que ela já é inserida na sociedade, né? Sabe? É como se pudesse existir só um tipo de pessoa, né? Assim, existe só um tipo de cabelo. É a padronização, né? Tem que existir só um tipo de cabelo, tem que existir só um... É o fascismo em seu puro... Eu acho que isso se enquadra muito naquela... Na ideia até esdrúxula que foi trazida por um dos não era ministro, porque não existia ministério, mas um dos secretários do presidente anterior, do mandato anterior, né? Não vou nem falar o nome do inominável. Que ele falava que a cultura ia ser única. Isso. Né? Ou ela seria... Ou ela seria única ou ela seria nada. Para que um discurso mais fascista do que esse, mais colonialista nazista, total, né? né? Que cultura é essa? O nazismo pensou assim, né? Ou a gente vai ser o único, né? E com aquela ideia de pureza que se tem, que eles têm, ou não será nada. Então, e acho que se encaixa um total desprezo à diversidade, né, cara? É uma coisa louca. Em sala de aula, vários estudantes diziam assim, então, prof, a gente tem que tratar todos os nossos alunos iguais. Eu falei, não, gente, não é isso. Tem que tratar todas as pessoas diferentes. É aí que tá. Né? Os nossos estudantes, eles não são iguais. Vocês não são iguais. Toda vez que eu chego em sala de aula, alguém me chega com uma questão. Ai, prof, eu não vim porque eu tinha um atestado. Ai, prof, meu avô caiu, quebrou o osso e eu preciso cuidar dele. E aí, eu vou tratar vocês todos como iguais? Pois é. Porque tem uma que nunca faltou na aula. Nunca. Será que eu tenho que tratar ela igualzinha você? Não sei. Essa que é a questão, é tratar diferente para que a gente possa construir um mundo onde caibam todas essas pessoas. São realidades diferentes. É um princípio de igualdade com equidade, Exato. Né? Porque o termo equidade, ele traz mais sentido a essa busca pela igualdade, né? Porque se você tentar tratar todo mundo indistintamente, sem entender as realidades diferentes, e as necessidades diferentes, os pontos de partida, de localidade e tudo mais, você vai estar tratando essas pessoas de forma desigual. Você não vai estar promovendo a igualdade. Sim. Sabe uma coisa que tem acontecido, assim, no meu consultório? É as pessoas chegarem e dizerem, eu te procurei porque você é preta. E eu acho isso fascinante. Porque, a priori, gente, o que tem a ver? O que tem a ver? A cor da minha pele, os traços, o meu cabelo... com eu saber, né, com eu ter condições, que eu acho que não é bem de saber, mas com eu ter condições ou não de escutar uma pessoa, de sustentar a transferência, não tem nada a ver. Representatividade. Mas é também a noção, assim, de que para aquele sujeito isso é importante. É comum que os sujeitos procurem um corpo como o meu para escutá-los, porque eles acreditam que um corpo como o meu não vai violentá-los dentro de um set analítico. Entende? Entendo. Só que o inconsciente não tem cor. Então, o que tem a ver? E aí a gente pode pensar, não tem nada a ver. Isso não faz o menor sentido. Você escolheu uma analista por conta do corpo que ela tem, porque o corpo que ela tem não altera a maneira que ela escuta. Verdade. Justo. Para você como analista... Camadas, né? Para você como analista, você sabe desse princípio. Mas para a pessoa que está como paciente ali... Acho que faz uma grande diferença, né? Total. Porque ela sempre foi apedrejada por pessoas brancas durante uma vida, praticamente. Sabe? E aí ela chega ali, ela sente que com você, de imediato, ela já tem muito mais familiaridade. Vamos dizer assim. É o que a gente vai chamar na psicanálise de transferência, né? Transferência. E aí o Freud vai dizer que a transferência ela se dá por uma via qualquer. Por que não pela raça? Exato. Se é por uma via qualquer, por que não por essa? Sim.
Interessante. E eu quero falar para você que está nos acompanhando até agora, cortar aqui um pouquinho o assunto. Hein? Que papo, hein, galera? Que honra. Aprendendo demais. Estarmos recebendo alguém para falar sobre esses assuntos muito importantes que a gente tem na nossa sociedade. E se você está gostando, deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal. Faz toda essa parada aí que ajuda muito a gente. A gente tá precisando de uns seguidores aí. Divulga Segue nossa convidada. Segue nossa convidada. Segue Marroá Produções também. Marroá Produções também. Pitacos da Beta, vai lá, segue lá no Instagram. Exatamente. O pessoal tá aí fazendo um trabalho também super magnífico da Marroá Produções. Segue lá no Instagram, passa a saber sobre esse projeto maravilhoso também e acompanha a gente aqui, dá seu pitaco também aqui. Fala pra gente o que você tá achando, chama a gente no inbox Nossos apoiadores, né, Daniel? Nossos apoiadores também sempre junto com a gente. Relembrá-los. Marmitaria Água na Boca, nosso amigo Jeffercinho tá conosco aqui sempre apoiando esse projeto. Sharp Noise Records e Sharp Music Records são as gravadoras aí de música eletrônica e rap aqui do Mato Grosso. Fábrica e Caseira. Rio Verde também, Goiás. Fábrica Caseira, nosso amigo Hugo, projetista, e a Casa Nômade. Tem lá todo de tabacaria, tem roupa, tem incenso, tem bastante coisa lá. Pode ficar à vontade para conhecer. Maravilhosa. Fica Eu lá no sempre Casario. tô indo lá. Exatamente. Fica lá no Casario. Você não conhece, ó, entra lá. A barraquinha tem um negocinho vermelho lá. Nossa amiga Nayara tá lá para te receber bem. E lembrando do QR Code aqui do lado, né? Exatamente. Quer apoiar a gente? Tem o QR Code aqui. Pode jogar aí um Pix no peito do teu pai, né? Como diz o Diogo Defante. Joga o Pix aí pra gente que ajuda bastante pra gente movimentar isso daqui. Tudo tem gastos, né, galera? Tudo tem gastos. E é uma honra receber ela aqui hoje, pra gente estar trocando esses assuntos tão importantes que a gente deve falar, sabe? Sobre como que se molda esse lance do senso comum também. Eu tava assistindo um documentário essa semana e eu vi tão interessante assim o lance de que eles quiseram fazer um experimento social em relação ao senso comum. E colocaram um rapaz no meio de uma sala de aula na faculdade, né? E todo o resto da sala sabia sobre esse experimento, inclusive o professor, né? E eles vão conduzindo a aula, só que em vários momentos eles fazem afirmações falsas em relação ao que está sendo mostrado. Muito interessante, bem legal. E aí ele pega, assim, eu lembro de um dos exemplos que ela estava falando sobre as cores primárias, né? E falava vermelho, amarelo, e aí quando falava verde, colocava um quadrado azul. E o verde aqui, aí a pessoa já parava ali e ficava, verde? Mas eu tô vendo azul, né? E aí algumas pessoas de imediato já falavam alguma coisa e outros deixavam levar e lá na frente falava outra coisa, né? Tinha uma fotografia que era bem escura e tinha uma cara, um rosto de uma pessoa em pavor, assim. Ela fala, essa imagem, por exemplo, me passa paz, traz tranquilidade, por ser clara e tudo mais. A pessoa, não, professor, mas tá escuro. Aí ele falou, não, eu perguntava pro resto da sala, todo mundo, não, me passa paz, tranquilidade e tudo mais, tudo tal. Chegava em um ponto dessa aula em que essa pessoa, né, que estava desavisada, ela acabava afirmando algo negativo também, junto, sabe? Por causa que ele... não sei, talvez a Graça até possa explicar um pouco mais sobre isso. Eu não sei. Cara... Também, mas é a força da palavra, né? Uma mentira, ela vai sendo repetida tantas vezes até que ela se torne verdade. Exato. A gente teve uma madeira de piroca. A gente teve uma madeira de Kit piroca, gay, cara. né? Kit gay. E aí, sabe o que é legal pensar? Vai criando um consenso, né? Nós temos terra plana, né? Determinados grupos, né? Mas a gente tem outras coisas também. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na literatura, é um exemplo outro disso, né? Contrário. Escrever é uma coisa fascinante. Vocês escrevem? Sim. Ai, gente, escrever é massa muito demais. bom, né? Porque escrever não é só sobre observar uma realidade. É sobre alterar a realidade, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, uma fantasia, não é que de repente vai começar a chover canivete, mas você cria a possibilidade, né, de alargar as possibilidades. Então, ao mesmo tempo que a palavra reduz e cria essa coisa que você chamou de efeito manada, ela também pode alargar, né? E abrir possibilidades para que a gente veja coisas que a gente não conseguia ver antes porque a gente não colocava as palavras nesse lugar. Então, a palavra, veja como ela altera, né? Então é mentira, vamos repetir como verdade várias vezes, até que a mentira torne-se verdade. Mas a gente pode fazer outras coisas.
A gente pode, a partir da palavra, romper uma bolha, né? E estourar a verdade onde antes só havia mentira. Exato. E essa é a necessidade de se inserir, né, como sociedade. Então, ele fala, né, 30 pessoas na sala estão falando alguma coisa e só eu tô vendo o contrário. Não deve ser que eu tô certo. E acaba entrando no meio do grupo, até às vezes sem meio se conhecer ou até indo contra a própria realidade. Ele sabe que ali não tá verde, que tá azul, mas não é possível que tem 30 pessoas erradas e ele não. Sabe? Aí no final eu vi até quando eles explicavam para as pessoas várias justificativas do porquê que ele entrou naquele barco ali, ele sabe? se tornou voz isolada e abandonou a própria compreensão que ele, ou percepção que ele estava tendo das coisas. E aí a gente começou a entender aquilo como errado, começou a achar aquilo errado também. Ele estava errado, né? Mesmo que ele estivesse vendo, né? E a gente tem esse agravante hoje em dia com a tecnologia, o quanto de informações chega muito rápido e em muita quantidade também. Isso é muito perigoso se usado para o mal, da forma como foi usada. Então, assim, se a pessoa está ali, ela é uma desinformada, às vezes ela não tem acesso a buscar, ou não tem interesse também, ou ela tá ali um pouco na bolha dela. E começa a chegar tanta informação de vários locais diferentes, de vários amigos próximos e tudo mais, falando, ó, mamadeira de piroca já tá sendo confeccionada. Eu fiquei sabendo que na escola Domingos o pessoal já comprou a impressora 3D e tá fazendo a mamadeira de piroca. Você quer isso pro seu filho? E pega na dramatização e vai de um jeito, e chega isso demais. Então chega do André, sabe, pra mim, não. Um exemplo, tá, meu amigo? Pelo amor de Deus. Então, o André vai lá e me manda, a Grazi vai e me manda e fala, meu Deus, eu acredito no André, eu acredito na Grazi. Isso. Sabe? Então isso é muito perigoso também, porque você acaba se sentindo isolado e fala, não, mas eu tenho que entrar no meio dessa galera que tá todo mundo falando, deve ser verdade. Eu sei que em alguns grupos esclarecidos, por exemplo, no nosso grupo, assim, que tenta ser esclarecido na realidade, né? Tipo, vai atrás, busca a notícia, vê alguma coisa estranha e fala, não, isso aqui não tá parecendo muito sério, não tá parecendo muito verdade, vou pesquisar. Vai lá, aconteceu mesmo? Não aconteceu, né? Foi só boato. Mas eu digo assim, isso acontece com vocês também? Tipo, talvez pessoas aleatórias, familiares, alguma coisa assim, te manda alguma coisa ou te manda uma mensagem que recebeu no WhatsApp e que está colocando ela em dúvida daquilo ser verdade ou não, e aí você tem que ficar fazendo aqueles alertas para as pessoas. Isso acontece com vocês? Comigo muito pouco. Porque eu sou muito poucas ideias também, né? A galera já tá meio advertida, assim, que... Ao invés de você falar bem assim, não, isso aqui é mentira, você fala, larga de ser burro, né? Eu não digo nem nessa questão do viés político, não, mas tipo assim, por exemplo, questão de prevenção de golpes, sabe? Tipo assim, toma cuidado com isso, que isso pode não ser verdade, entendeu? Porque às vezes chega mensagem que vai induzindo as pessoas a fazer tais procedimentos e aí chega uma hora que elas são lesadas de alguma forma, né? E aí você fala, averiga isso aí, se é de tal banco, vai no banco, entra em contato com o banco, né? Não acredita de cara assim, né? Que eu acho que é assim meio que funciona também a fake news, né? A pessoa vai acreditando piamente de cara em algo que chega pra ela. Vai confiando demais, né? Mas olha, sinceramente, eu acho que eu não tenho muito essa experiência não, assim. Não consigo contar isso, assim. Legal. Sabe? Eu tenho o exemplo da minha mãe. Minha mãe, às vezes, quando ela recebe alguma coisa... Algumas coisas são mais tendenciosas a ser acreditadas. Por exemplo, um golpe, né? Que então já envolve o banco. A pessoa já tem ali uma conta no banco. Então vai fazendo sentido algumas coisas e ficam mais fáceis. Algumas outras coisas passam do limite, assim, né? Por exemplo, quando você se sentir incomodado do porquê que está acontecendo aquilo, por exemplo, mamadeira de piroca. Que voltando nela, porque eu gostei né? Dessa mamadeira. Sério, qual que seria a possibilidade disso ser verdade, sabe? As questões assim voltadas para sexualidade, elas tendem a emplacar. Entendo. Porque a gente é sexual, né? A gente é sexual desde o momento que a gente nasce, desde o primeiro banho, desde a primeira vez que a gente toma o leite materno. A gente é sexual. Então, tudo que é do universo da sexualidade tende a chamar a nossa atenção. Então, assim, uma das questões da mamadeira de piroca, do kit gay,
ter sido esse sucesso todo é porque está atravessado pelas questões sexuais. Entendi. Né? Então, assim, acontece de famílias. Durante a pandemia, eu percebi que caiu muito o nível de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu entendi, de cara, assim, que essas denúncias caíram porque as crianças não estavam tendo acesso aos lugares de proteção. Então, eu comecei a trabalhar bastante com isso, assim, publicamente, né, para divertir as crianças, as famílias. E tem um pânico, assim, sobre isso, né? Porque, por exemplo, não sei se é bem isso que você está me perguntando, mas a gente acredita que um abusador, que alguém que violenta uma criança, ela é um monstro. E ela não é. Uma criança, ela é violentada muito comumente por pessoas do ciclo social, porque as crianças, elas não têm acesso à rua. Então, quem abusa, né, em 75% dos casos, é alguém da confiança da família da criança. Então, assim, não é um monstro, é um pai amoroso. Porque um pai, um tio, um avô, um vizinho, ele não passa o tempo todo abusando. Ele também é aquela pessoa que leva para tomar sorvete, que dá um rolê, que compra uma roupinha, que dá atenção, né? E que abusa também, né? Então, assim, quando você diz qual a possibilidade, todas. Porque tudo aquilo que a gente não põe em palavra, que a gente não consegue dissecar, que fica ali pairando no nosso imaginário, vai se enroscando em tudo aquilo que a gente tá mal resolvido, entendeu? Sim. E esse pânico moral, ele dificulta muito o debate, né? Ele dificulta muito o debate sobre esses assuntos, né? Porque, por exemplo, quando você quer falar sobre educação sexual nas escolas, mas de uma forma a fazer com que crianças e adolescentes entendam situações e conceitos para que elas possam se expressar e aí sim se possa identificar eventual abuso, algum contexto de abuso, aí se emplaca uma madeira de piroca. Ou se emplaca que estão querendo liberar o aborto para que todo mundo aborte de qualquer forma, entendeu? Então, assim, chega a ser cômico, né? Então um pânico moral que é utilizado que presta um total serviço à informação. E é um diálogo sincero e aberto sobre a situação. Né? Porque se a gente disser só, né, você completou, mas se a gente disser só presta um total de serviço, a gente precisa perguntar de serviço para quem? Porque entendeu? Porque esses discursos, eles têm um objetivo, entendeu? Quando você não ensina sobre educação sexual para as crianças, a gente deixa elas mais vulneráveis. Com certeza. Então esse discurso ele é muito bom para os abusadores. Exato. Para aqueles que não reconhecem as crianças como sujeitos de direito, por exemplo. Entendeu? Então, assim, todo discurso ele tem um objetivo. Resta saber, assim, qual é o objetivo, entendeu? Qual é o objetivo que você tem de não falar sobre sexualidade com a sua criança? Tá favorecendo quem? Você não vai falar com ela e você acha que ela não vai querer saber? Sabe? Você acha que ela não vai perguntar? Você acha que ela não vai ver? Você acha que você vai criar ela numa bolha? Você acha que ela não vai descobrir em determinado momento? Esses dias eu tava no caixa, né? Porque caixa de mercado eu acho um lugar fascinante. É o experimento social. Tava eu, minha sogra e minha sobrinha. E é uma menininha, né, do alto dos seus 7 anos de idade, a gente naquela gôndola maldita, colorida ali na beira do caixa. Aquilo é... Nossa. E aí a menina passa a mão assim e pega um quadradinho de plástico vermelho e diz: tia, posso levar um? É de morango. Eu falei: você sabe o que é isso aí? Ela falou: não sei o que é. Camisinha. Eu falei: pois é. Que camisinha, tia? Quando eu olho pra frente, o empacotador tava assim, se fudeu. A caixa do mercado, assim, parada, olhando, pensando. O que ela vai falar? E aí eu expliquei pra menina, né? Falei: camisinha, sabe assim, tipo luva que a gente tem de latex? Pra fazer coisa, pra não encostar a nossa pele em algo que a gente não quer encostar, a pele da mão? Sim, sei. Eu falei: então, isso aí é igual, só que em vez de ser pra mão, os adultos usam pra namorar. Ela: mas criança não namora. Eu falei: então, eu acho que você não precisa, né? Ela falou: eu acho que não. Mas, tia, luva de morango. Eu falei: bizarro. Que falei maravilha. pra ela: bizarro, você não acha? E ela: eu acho.
Não, mas acho que você não precisa mesmo não. Bota aí, ela botou lá e a gente saiu feliz da vida, cara. entendeu? Explicação maravilhosa. Isso é educação sexual. Isso o pessoal é educação imagina sexual. que educação sexual se fala isso. Vai ensinar a bizarro. criança a Vem transar, aqui, né? aí pega uma prótese, né? Isso, fala, aqui ó, vamos ensinar a minha filha a transar. Não, não é isso, Luva de gente. morango. Muito bom. Mas é bizarro mesmo essa prova. Uma luva de morango, fala, né filha, Verdade. né filha? E acho que tudo tem uma forma de passar, né? Por exemplo, eu ia ficar perdidinho na pergunta dessa aí, mas essa sabe saída por quê, foi maravilhosa. Dani? É porque a gente foi criado por uma geração que também não aprendeu isso. Exato. E aí eles não aprenderam, não tiveram condições de ensinar pra gente. Exato. E aí a gente, cabe a nós romper com esse ciclo, Tudo é entendeu? tabu, né? Tudo é Tudo muito é tabu. tabu. Que gera até uma dificuldade para nós mesmos, por exemplo, quando confrontado pelas crianças em assuntos como esse, entendeu? Nós também temos essa dificuldade, Sim. porque a gente não... E sabe, as crianças, elas são seres maravilhosos, porque elas não têm esse filtro muito problemático da moralidade que os adultos têm. Então, as crianças, elas estão abertas ao diálogo, né? Mais comumente. Uhum. E é muito legal, assim, perceber o quanto as crianças, elas são lúcidas, né? Há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, estávamos, minha esposa e eu, um casal de compadres e a nossa afilhada, num balneário. E eu tava com a criancinha no braço dentro d'água, conversando com a minha comadre, e chegou um menino, por volta de uns 9 anos de idade, acho que ele percebeu alguma coisa, olhou ali pro grupo e ele veio conversar comigo. E ele perguntou o que a minha comadre era minha, o que a menininha era minha, o que o cara era meu, né? E ela, é o que é sua? É sua mãe? Eu falei, você tá tirando, né? Eu falei, você tá tirando? Você acha que uma mulher daquela idade ali tem idade pra ser minha mãe? Eu falei, então é o quê? Irmã? Eu falei, não é irmã. Então é amiga. Eu falei, não é amiga. Ele já tava irritado. Que porra, né, que eu tô perguntando, ele não fala. E ela é o quê, então? Eu falei, ela é minha esposa. Gente, foi muito legal. A criança fez assim, você é sapatão! Do mesmo jeito que ele perguntou, eu respondi pra ela, eu sou sapatão! E aí todo mundo caiu na risada. Né? Porque assim, a gente cria na nossa cabeça a ideia de que pessoas homossexuais, por exemplo, elas são monstros. Meu Deus. Que vão comer as criancinhas, né? Que você não pode olhar, que você não pode falar, que você não pode, né? Não pode fazer isso na frente das crianças. E aí foi muito engraçado porque ele era gêmeo de uma outra menina, daí ele some e 5 minutos depois ele volta com uma outra criança que me pergunta, é verdade que você é sapatão? Aí eu respondo pra ela, sim, é verdade que eu sou sapatão. Aí ela olha pra mim, olha pra minha esposa, olha pra mim, olha pra menininha no meu colo, pensa assim, é só uma mulher cuidando de uma criança. Gente. Né? E aí ela diz assim, gente, aquilo me emocionou muito, me marcou, eu sempre conto essa história. Ela diz assim, vocês são um casal muito bonito. Olha. Talvez tenha sido a primeira vez que aquela menininha tenha visto 2 mulheres que não são amigas, entendeu? Porque elas sabem que não são amigas, mas a gente diz que são, né? Verdade. Sim. E aí ela vê, ela interpreta e eu nomeei pra ela Tem que a aquilo não era confirmação. uma amizade. E aí, portanto, ela não precisa ficar na pira. Né? Ela pode olhar pra aquilo como uma família. Maravilha. Isso é educação sexual, Exato, entendeu? É reconhecer o limite do outro, é reconhecer as possibilidades do outro e as suas possibilidades. Na cabeça das pessoas homofóbicas e preconceituosas tem a ideia, eu acho que de que, tipo assim, ela é lésbica, ela vai sair convertendo todas as pessoas ao, né? Sei lá, porque parece que tem um medo de deixar a filha... Levando a palavra sapatônica por aí. Isso. Sabe? A igreja que faz isso. De converter as pessoas. Mas assim, eles pensam que vai haver uma doutrinação vai pegar, da nossa né? parte, né? então, passa, né? Sei lá. eu não sei se é assim que funciona, né? Quando a Não gente sei, olha gente, pra eu não mídia, sei. pro cinema, pra Absurdo. literatura, pras religiões, a gente não vê famílias homoafetivas sendo explicitamente reconhecidas. Ainda assim, as famílias homoafetivas sempre existiram. Sim, Sempre sim. existiram, em todas as culturas. Então, assim, não é assim a gente que conduz o desejo. Exato. É o desejo que nos conduz. Exato, Né? Então, verdade. assim, você pode me mostrar, né? Eu cresci em famílias evangélicas e vendo as famílias heteronormativas. Isso não me imune
de ser uma pessoa homossexual, entende? Sim. Então, assim, se você tá bem resolvido com a sua sexualidade, se você sabe que você é heterossexual, se você tem certeza do teu desejo, que pânico é esse? Porque das duas, uma. Ou você esse medo, né? ou você tá atravessado por um discurso de pânico moral, ou tem uma questão aí com a sua sexualidade que não tá bem resolvida e que a presença de uma família homoafetiva te incomoda, né? E não é tanto mais coincidência, né? A gente vê tantos casos de pessoas muito homofóbicas. Que são muito homossexuais. Que são Foi muito um homossexuais. excelente ato falho esse seu. Não é? Não é mais coincidência, sabe? Não é não. Aquela galera da ideologia de gênero, depois você dá uma pesquisada aí. Autores da ideologia de gênero, você vai ver quantas desses se envolveram em polêmicas porque foram fotografados em relações homossexuais. É muito importante que a gente observe os nossos incômodos. Eles dizem muito de nós. Verdade. Eles dizem muito mais de nós do que do outro, né? Muito mais de nós. Porque se você tá bem resolvido aí... Que preocupação louca é essa? Se eu te vejo aqui enfiando a tua língua na traqueia de outra mulher... Ai, de repente eu vou ter uma vontade absurda de ser heterossexual. Me respeita. Sabe? É o mesmo pessoal que pergunta quando que você escolheu ser homossexual, né? Eu assim, quando que você escolheu ser hétero, né? Em que momento da vida você falou, não, agora eu escolhi, agora eu sou hétero? Eu amo perguntar isso pras pessoas. Eu amo. Ai, quando que você decidiu? Quando você percebeu? Aí pra cada um eu dou uma resposta diferente. É ótimo isso. Só pra chegar e dizer assim, e você? Aí a pessoa fala, eu o quê? Eu falei, como é que foi? Quando você percebeu, assim, que você gostava de homem? Pra mulher eu pergunto, ou pros homens eu pergunto. Como é que foi, assim? Você ficou assustado? Foi natural pra você perceber que você gostava de mulher? Como é que é? É maravilhoso. Aí a pessoa fica bugada, assim, aí eu dou risada e a pessoa entende. Isso pra não faz sentido. Pra ela entender o absurdo que é a pergunta, exato. né? O quão absurdo é a pergunta, né? Acho que algumas coisas é só questão dela parar pra pensar com ela mesma, né? Não precisa nem de uma orientação. Uma pergunta dessa faz ela entrar meio que em parafuso. Fala, verdade, né? Eu tenho uma colega de trabalho, porque eu demorei muito pra me assumir. Gente, né? eu preciso fazer xixi. Pode ficar à vontade, o banheiro fica bem aqui, assim, ó. Eita, tá rendendo, né? Nossa, aí a gente já tá ocupando um bom tempo aqui da Grazi, porque o papo tá bom e a gente vai, né, indo pra frente. Então eu vou contar mesmo ela não estando aqui. Espera ela voltar, vamos dar então bora fazer uma mensagem aqui pros nossos seguidores aqui do Instagram. A gente tá vindo com os novos planos aí também, foi algo que a gente disse no episódio passado. Aguarde que novidades vão vir. Novidades virão, hein, Daniel? Novidades virão. Em breve a gente tem algumas novidades aí pra vocês. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, nos outros vídeos também. Pode ficar à vontade de assistir, reassistir, já tem vídeo aí pra maratonar. Já chegamos no ponto de dar pra maratonar, né, André? Sim, estamos fazendo o 12º agora. 12º episódio hoje aí. E você pode se inscrever no canal. Exatamente. Uma coisa que a gente percebeu, né? No nosso Instagram tem mais seguidores do que no YouTube. Galera do Instagram também. O que tá acontecendo, gente? Vai lá, loga rapidinho lá, deixa o seu like e já se inscreve no canal, ativa o sininho lá também, porque sempre quando a gente postar um vídeo, você já tá sabendo que tá no ar lá. Antes da hora, inclusive, né? Deixa lá o lembretezinho, 30 minutos antes o YouTube dá o aviso pra você. E eu queria mandar aqui um abraço pros nossos apoiadores que ajudam bastante a gente aqui nesse projeto nosso, né? Sharp Noise Records, Sharp Music Records. A fábrica caseira também do nosso amigo Hugo Projetista, tem uma linha de bonés e de roupas também incrível. A Casa Nômade lá no Casaril, da nossa amiga Nayara Rosa, a moça do marketing hoje aqui na tá nave. Aqui também, tá aqui na nave com a gente hoje. E também a Marmitaria Água na Boca do nosso amigo Jefferson. E voltou aqui a nossa querida convidada. Conta a história. Grazi. Eu cheguei, tava suando. Olha eu. Passei na terceira cerveja, já tô, né, revelando minhas histórias, né? Mas isso não tem, né, segredo pra ninguém. Eu demorei muito pra me assumir, né? Tipo assim... assumir o quê? A minha homossexualidade. Mentira, você é gay. E aí... E aí, assim, já dava uma baita pinta, né?
né? O pessoal que se fingia desentendido, por exemplo, minha mãe mesmo sempre soube, ela falava. Mas aí foi um fenômeno muito engraçado aconteceu, porque assim, por mais que eu tenha me assumido, eu não pareço e eu passo muito bem por um homem heterossexual, entendeu? Nos lugares que eu chego ou nas pessoas que não me conhecem a fundo, né? E aí aconteceu uma coisa muito engraçada no trabalho, que foi o último lugar onde eu me assumi, porque eu já tinha me assumido no meu contexto familiar, com os meus amigos e tudo mais, e no trabalho foi o último, né? Porque sempre tem aquele receio, né? De como que você vai ser aceito e tudo mais. E aí aconteceu um episódio que foi muito engraçado. Eu não vou citar nomes, mas uma amiga minha, ela chegou pra mim... Quando eu revelei para um outro amigo de trabalho, e aí ele ficou extremamente surpreso, assim, né? Chocada, tipo, assim, passada. Chocado. E de certa forma até indignado, né? Indignado? Porque eu nunca disse antes, entendeu? Sabe aquela coisa? Por que você nunca disse antes? Eu falei assim, porque eu tô dizendo agora, né? Tipo assim, me sentia confortável pra dizer. Aí... O que eu lembro muito, assim, que eu ri demais, eu dou risada até hoje, é que essa amiga falou assim, você queria o quê? Que eu fizesse um chá revelação pra você? Tipo, então assim, a gente tem essas coisas, né, e essas pressões, e aí cada um tem seu tempo, né, e por outro lado, por que precisa dizer? Sabe, essa coisa de, você tem que sair do armário. Por que que tem? Porque assim, eu não tô dizendo que as pessoas devem esconder as suas relações, pelo amor de Deus, né? Não é disso que se trata. Sim. Mas existe uma pressão para que pessoas homossexuais falem da sua sexualidade e não existe essa pressão para heterossexualidade. Tem que escrever na testa, né? Você já viu? Sou gay. Isso é muito verdade. Sabe assim, os caras e as minas heterossexuais não saem dizendo por aí, né? As minas saem dizendo por aí, gosto de macho, gosto de macho, gosto de macho, gosto de macho. Não, só vai vivendo a vida, né? E a pressão para as pessoas homossexuais é assim, quer dizer, por que você precisaria contar? A gente qualquer meio que, coisa. Dependendo da situação, você vira meio que um objeto de estudo, sabe? Isso. E é muito constrangedor isso. Eu tenho uma boa pra contar também. O Vale dos Gays, né? Eu lembro você falando na estreia do filme do o Joey, Vale dos né? Homossexuais. Vale dos Homossexuais. Como se falava assim, não, a Grazi também é homossexual, André. Você devia se enturmar com ela. Ela também é. Fala assim, como assim? Ela também é. Você sabia que ela também é? Meu Deus, cara, é tão absurdo. Uma vez foi uma das primeiras viagens que a gente fez, e a gente foi numa família, meio parente, assim, da minha esposa. E aí, sentados, assim, na sala, né? Família brasileira. E aí ele olha pra mim e diz assim, mas, assim, você não casou porque a pessoa com quem você estava antes não te tratou direito? Eu pensei, eu devo estar entendendo errado. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, assim, porque você já se relacionou com homem. E aí agora você tá casada com a Roberta. Não é porque o seu marido não te tratou direito? O que ele queria perguntar era assim, não é porque você foi mal comida? Né? Deus, era isso que ele estava perguntando. Eu fiquei assim, chocada na hora, né? Eu pensei, será que eu mando ele se fuder? Mas eu tô na casa dele, né? Primeira vez que eu venho aqui, esperei. Esperei, assim, ver se me surgiu uma iluminação. E a Roberta, que é uma pessoa iluminada, diz assim, ô tio! Eu falei, ih! E aí ela diz assim, antes do senhor se casar com a minha tia, o senhor já transou com outras mulheres? Aí ela falou, não, responde aí. Aí ele falou, já. E ela, sagaz, pergunta, e foi bom todas as vezes? Ele diz, não. E aí ela responde assim, e todas as vezes que era ruim, o senhor tinha vontade de dar o cu pra um cara? Maravilha. Foi tão bonito, gente. Eu fiquei parada olhando, pensando, esse é o amor da minha vida, essa mulher. Palmas pra essa resposta da Roberta, viu? Uhul. É isso mesmo. Porque você veja, né? Quando a gente coloca dessa maneira invertida, ela deu uma invertida nele, né?
aí fica evidente o quanto isso não faz sentido. E aí, por que eu contei essa história? Porque se eu fosse uma mulher heterossexual e estivesse ali acompanhada de um marido, ele jamais me perguntaria das minhas práticas sexuais. Sim. Ele jamais me perguntaria se as pessoas com quem eu já fui pra cama ou não me comeram bem ou deram bem pra mim. Olha entende? Sim, mas sim. Quando a gente fala de uma relação homoafetiva, as pessoas se sentem convocadas para a cama da gente. Então, quando você diz isso, assim... se fosse público, né? Como se nós fôssemos algo público, Isso, né? Como se a gente precisasse da satisfação do nosso desejo. E eu não penso que seja assim. Né? Eu acho assim, que se você quer contar, né, e fazer um chá revelação, ótimo, legítimo. Sim. Né? Mas não há uma obrigação disso, não, né? gente, deixa as pessoas viverem as suas vidas, né, em paz. Então, assim, às vezes, os filhos, né, se declaram homossexuais e a família entra em pânico. Né? Porque vai sofrer, porque vai... Então, mas homossexualidade não provoca sofrimento em ninguém. É verdade. Não provoca, tá? Isso eu posso te dizer com muita clareza. O que provoca sofrimento são os discursos heterossexuais sobre as homossexualidades. Exato. É o que muitas vezes as religiões fazem, é o que muitas vezes as famílias fazem, né? É essa negação da legitimidade do amor entre dois iguais. Isso. E aí, a Audre Lorde, em um dos seus poemas, diz assim, não há, desde meu ponto de vista, nenhuma diferença entre um belo poema e dançar à luz do sol com a mulher que amo. Que lindo. Sabe? Então, assim, love is love, né? Não é assim que se diz? Sim, amor é amor. É. Eu acho que isso é muito verdade. O que a homossexualidade em si, ela não vai gerar um problema na vida da pessoa. Não. O que vai gerar problema e dor vai ser a intolerância, o ódio, né? Os discursos de ódio, a violência, né? E isso aí é uma coisa que é um problema da sociedade, não é um problema do indivíduo homossexual. É a sociedade que precisa tratar esse problema. E é tão engraçado assim, e assustador também essas pessoas que muitas das vezes são bastante homofóbicas, quando a gente estava falando e tudo mais, e lá no fundo tem algo ainda não resolvido com a sua sexualidade, eles não se declaram ou não, até porque não tem que ser declarado, que nem a gente está falando, mas por causa de um problema que é criado por ele mesmo, né? Porque não existe um problema em ser homossexual, sabe? O desejo reprimido. Meu Deus. Hoje é um problema muito sério, né, Grazi? Mas veja bem, Dani, o problema não é causado necessariamente por ele. É claro que ele tem responsabilidade sobre o que fazer com o próprio desejo. Sim. Mas é foda. É foda você bancar uma relação homoafetiva. Né? Então, assim, na história da minha clínica, eu já escutei muito sofrimento, assim, da ordem da homofobia, né? E isso é uma confusão que se faz. As pessoas acreditam que quando você ama um igual, você não vai ser tão feliz como se você amasse, né, uma pessoa do gênero oposto. Quando, na verdade, a maior questão que essas pessoas têm é a exclusão social. Então, assim, existe uma piada, né, no mundo LGBT que sapatão, quando se conhece, já casa. É verdade. Na maioria das vezes é verdade. Principalmente se essas mulheres não moram sozinhas. Isso acontece porque não existe lugar para namorar. Se eu, né, vou criar uma situação hipotética. Eu tenho 17 anos, 18 anos, 19 anos, eu moro com a minha mãe e com meu pai. E aí eu namoro um rapaz, eu posso dormir na casa dele. Né? Eventualmente ele pode passar lá na minha casa e me pegar para dar um rolê e depois me deixar de volta. Se eu tenho 17, 18, 19 anos e eu namoro uma mulher, pode ser que a minha mãe não queira que ela entre na minha casa. Meu Deus. Entende? Pode ser que no almoço de domingo nós não sejamos bem-vindas. Então, para onde que eu vou para namorar? Eu vou casar. Entende? E aí, as pessoas homossexuais, elas vão sendo banidas dos ambientes familiares. E aí, disse que pessoas homossexuais, elas não são... elas não gostam de família. Não é que elas não gostam de família. Elas não são aceitas no ambiente familiar. Entendeu? E aí, nesse sentido, assim... Eu tenho muita sorte, né? Porque a minha sogra, a gente sai juntas, né? As três, assim... E aí a gente tá num caixa, por exemplo, e ela vê a caixa, né? Isso já aconteceu.
olhar torta e ela chega e fala, oi, tudo bom? Minha filha, minha nora, eu sou a mãe dela. Né? Show. Veja, e aí quando ela faz isso, ela nos convoca pra dentro da vida dela, entende? Aí a gente passa o Natal juntas, aí a gente faz questão de fazer festa, aí a gente faz, ela é doceira, né? Então a gente faz Páscoa juntas, percebe? Ela cria um ambiente possível para que nós existamos juntas. Quando a família assume essa posição de estranhamento, vai outrificando o filho, o sobrinho, né? E vai expulsando essa pessoa do convívio. E essa pessoa precisa encontrar família em outros lugares, né? Em outros grupos, né, Grazi? Né? Então, assim, são grupos, geralmente, de pessoas também LGBTs, que também foram expulsas e conseguem compartilhar daquela mesma dor e que criam laços. Ainda bem que família não tem que ver com sangue, tem nada a ver André? com sangue. Não tem. Exato. Ainda bem, né, que família a gente pode escolher também. Né? A gente não pode escolher onde a gente nasce, mas a gente pode escolher quais são os lugares onde a gente vai construir laços familiares. E para onde a gente fica. E onde a gente fica, né? Quem a gente vai chamar de família, né? E aí o foda é que muitas vezes a gente fica muito preso, né? Eu digo a gente enquanto humanidade. Humanidade pós-moderna. Muito preso nessa noção de família nuclear. E aí, por medo de perder essa família, a gente vai não constituindo outros laços familiares, como se a gente fosse ficar sem família, né? Mas, assim, existem várias possibilidades, né, de família. Verdade. A mensagem é, então, se você não é tão aceito na sua família, não se desespere. Procura um bom analista, acho que isso é importante para lidar, né, com as piras da vida. Tem o Donato, é um humorista, né? E ele tem um texto e a Roberta reformulou e ficou ótimo. Tô muito apaixonada, né? Vai fazer 7 anos, sabia? Ela fala assim, que eu lido com a terapia como se a terapia fosse uma droga. Eu comecei a fazer análise há muitos anos atrás aí, e aí... a partir desse momento, eu fiquei viciada na análise, e aí comecei a oferecer essa droga para as outras pessoas, e eu falei para ela, e não satisfeita, eu abri uma boca, porque eu tenho consultório, né? Legal. Mas essa é uma droga que eu gosto de recomendar, né? Eu sempre brinco, psicanálise e outras drogas. Porque é uma paixão, né, a psicanálise. E ela muda a vida, né? Assim, não é a análise em si, né? Mas é também, porque pela via da palavra você vai podendo observar isso da família, isso de sair do armário ou não, isso das relações do trabalho, isso das relações com o corpo, isso das relações com a raça, isso, entendeu? Então, assim, tá sofrendo com esse medo, procura um bom analista. Você tá com dor no rim, você vai lá e procura o médico que mexe com o seu rim. Você tá com alguma dificuldade na sua cabeça, algo que te incomoda? Procure um especialista que sabe como te conduzir ou te orientar em relação às suas piras, vamos dizer assim, em relação à sua cabeça. Faz um bem muito grande, né? Faça terapia. Eu não consigo, gente, me imaginar sem um lugar onde eu possa falar. Entendi. Sem medo das consequências, sem medo de ser julgada, sem desespero de o que isso pode provocar a posteriori na minha vida. Um lugar onde é exatamente o meu lugar de fala. Onde eu posso ser um eu que eu não sou nem com a minha esposa, nem com a minha mãe, nem com a minha avó, nem com os meus amigos. Um eu que eu sou com eu, né? Maravilha. E que ali pode se manifestar. Eu não consigo me imaginar sem esse espaço. É muito aprisionado, né? Você vai acabar se frustrando dentro das suas piras ali e tudo mais. Você não coloca pra fora, você não conversa com alguém, de preferência com um profissional, acaba dando um piorzinho ali na cabeça. A ideia é faça terapia mesmo. E às vezes nem dá pior, mas podia ser tão mais gostoso. Pois é. Sabe? Podia às vezes você vive, né? Tá vivendo, mas podia ser melhor. Podia. Por que não? Podia ser tão mais gostoso, sabe? Podia ser com tão mais tesão. Por que não? Exato. Verdade. Maravilha. Que papo, hein? Que papo maravilhoso. A gente já passou aqui de 1h30 conversando. 1h30. Já ocupamos um bom tempo da Grazi aqui. E que honra receber e poder falar sobre tudo isso que a gente falou. Vocês curtiram? Bom demais, bom demais. Deixa nos comentários aí, se você gostou também, deixa nos comentários. Fala,
foi um papo da hora. E ver os outros episódios também, fica à vontade. Grazi. E não se esquece de seguir a gente, se inscrever no canal, seguir nossa convidada. Exatamente. Marruá Produções também, já segue lá no Instagram, em todas as redes sociais. Isso. E apoie essas empreendedoras sapatônicas. Analísticas. Importante estar trazendo alegria aqui para nossa cidade. Shows de stand-ups. Sim. Exatamente. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, de dar um pouquinho do seu tempo pra gente falar sobre o que a gente falou e tudo mais. Fico honrado de recebê-la aqui. Muito obrigado mesmo. Gente, eu que agradeço. Adorei papear com vocês. O cafezinho tava ótimo. Tá bom. A Nike fez. Obrigado, Nike. Obrigada, Nike. Tava uma delícia. E obrigada pelo papo. É sempre bom, né? Boas conversas. Né? Legal. Fazer a palavra circular. E a gente teve muita coisa que a gente não falou com certeza aqui. E já fica o pré-convite pra gente fazer uma parte 2 dessa roda aqui de papo, hein? Com certeza. Tá bom. Se vocês apoiarem. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí. O que você gostaria que a gente conversasse na próxima? Legal. Muito bom. O que você discorda do que eu falei? Isso, por favor. Joga na roda aí. Deixa o seu hate aqui embaixo. Deixa o seu hate aqui embaixo. Exatamente. Estamos abertos a discussões e a sugestões. Estamos sempre abertos a isso. Então, obrigado novamente. Fechou, gente. Obrigada a vocês pelo espaço. Vocês que estiveram com a gente agora até o finalzinho, é sinal que gostou. E se gostou, já acompanha a gente, já deixa o inscrever aí, o subscribe, já deixa o seu like, ativa o sininho. Obrigado novamente, né? Mais um domingo, né, André? Terminando o episódio 012. Olha isso, legal. Que 012? Não é o 12? 12º. Que é 0012. Oxi, jovem. Isso. É isso mesmo. Agora fui eu que confundi. Então a gente finalizando. 12º episódio. 12º episódio entrando no ar. E obrigado novamente por você estar com a gente até agora. Grande abraço e até a próxima. Domingo Valeu, que vem a gente tá de volta. Valeu! Beijo!